Olá, eu sou Dimitri Brito, estamos aqui de novo no nosso BN Imóveis Cast. Dessa vez sem a ilustre presença do meu amigo e companheiro de bancada José Azevedo, que está com a agenda um pouco lotada essa semana, mas com a presença muito ilustre de um convidado especial nosso, um amigo querido, que essa corretagem de imóveis nos trouxe. E além de corretor, ele também é um grande advogado, labutando nesse direito imobiliário, que é um campo riquíssimo de conhecimento e de informações que a gente quer trazer aqui para vocês. Esse meu amigo Tássio Sintra está aqui me dando o prazer de estar de novo comigo. Já tivemos, né, Tássio, em uma outra oportunidade, mas agora nessa casa maravilhosa que é a Bahia Notícias, no BN Imóveis Cast. Quanta honra. Que legal, meu irmão, tá você aqui com a gente, tá? Prazer todo meu. Rapaz, eu não tô nem acreditando que eu tô nessa mesa aqui, na companhia do meu querido amigo Dimitri e infelizmente Azevedo, né? Não pôde estar presente, mas... O homem tem uma agenda... lotada, complicada, né? E a gente junto aqui nessa responsabilidade, né, Dimitri, de trazer muito conteúdo bacana aí para nossa galera aí, nossos telespectadores, né? E vamos lá, honra demais estar aqui com vocês e obrigado aí pelo convite. Vamos junto. Nós que agradecemos, amigo. Eu quero agradecer também nossos patrocinadores, né? A Direcional, hoje é a maior empresa, a líder de mercado no segmento econômico, no Brasil todo. O MC Advogados Associados, parceiro nosso aqui, que tem o ilustre Tássio como um dos membros dessa grande banca de advocacia baiana. Nossa pequena empresa, a DB Imóveis, é apoiadora também, e a Elo Imóveis, que é uma das maiores empresas de lançamento do Brasil, do nosso querido Azevedo. Perfeito. Amigo, antes de tudo, eu queria que você falasse um pouquinho de você, de Tássio Sintra. Como é que Tássio chegou ao mundo e depois chegou ao mundo dos imóveis e, por coincidência ou não, está labutando, eu acredito que não seja coincidência, labutando no direito imobiliário. Fala um pouco pra gente aí, Tássio, disso. Vamos lá, rapaz, uma trajetória aí, né, apesar de relativamente jovem, né, uma trajetória aí realmente de muito trabalho, né, tanto na advocacia quanto na corretagem, né, a corretagem já de antes do berço, né, da família, tios, meu pai, incorporadores, né, de corretores, pessoal que sempre, né, labutou aí nesse ramo, e eu tive a felicidade de iniciar, né, respirando aí esses ares. E depois de um tempo, né, a Faculdade de Direito veio e, né, construir a nossa sociedade, né, feliz, parceria, na Ave Maria, sócios fantásticos, uma equipe coesa, né, de já quase, 13 anos, quase 14 anos aí, de muito trabalho. Pô, que maravilha, cara. Né, e sempre conciliando, claro, com a corretagem, né, que é uma paixão, eu amo esse ramo e atuando também no direito imobiliário, né, uma coisa agregando a outra ali. Né? E seguimos aí até hoje nessa difícil tarefa aí de conciliar. Tarefa, né? Dupla, né? Dupla, pois mas é isso mesmo, meu cara. Mas assim, é dupla, mas é extremamente ligada e importante, porque, Tássio, a gente sabe da nossa responsabilidade civil e criminal que o corretor de imóveis tem. A gente teve aqui no nosso episódio anterior com o presidente Nilson Araújo, nosso presidente do Cresce Bahia, o professor Nilson Araújo. Ele trouxe muita coisa desse cuidado que o profissional corretor de imóveis, das 2.700 profissões, só 32 tem poder de polícia. Tá vendo? E o corretor de imóveis é uma delas. Então nós somos profissionais do mercado de imóveis, né? Legal. Mas com isso traz também grandes responsabilidades, grandes necessidades de conhecimento técnico. E você que labuta tanto no corretor, como advogado do direito imobiliário, é o cara perfeito para a gente conversar com o nosso público, com a nossa equipe aqui, não só de corretores, mas também do consumidor do mercado imobiliário. Perfeito. Porque o BN Imóveis, Tássio, até para ratificar aqui o que a gente conversou no episódio de apresentação que eu fiz com a Azevedo, o BN Imóveis tem a proposta, o propósito de ser um hub do mercado imobiliário. Então nós vamos estar conversando com o pessoal do direito, vamos estar conversando com arquitetos, design de interiores, vamos trazer o pessoal que trabalha diretamente com o mercado de imóveis, como por exemplo os engenheiros, as incorporadoras, os construtores, as empresas de material de construção,
as empresas que vendem tintas e muito mais. Ou seja, todo o ecossistema do mercado imobiliário, BN Imóveis vai estar se comunicando. Para quê? Para enriquecer muito o consumidor do mercado imobiliário com informações de qualidade. E quando a gente fala do direito imobiliário, existem não só as responsabilidades, mas a questão de saber também o que é que eu tenho como consumidor que me precaver para não cair em algum tipo de risco. A gente sabe que o mercado é um mercado extremamente atraente e com essa atração existem muitos anúncios fakes aí, existem pseudos corretores de imóveis e a gente precisa saber onde pisar antes de comprar ou vender um imóvel. Então eu queria falar contigo já de imediato aí, fugindo um pouco do nosso roteiro, Tássio, a gente está aqui conversando, mas eu quero trazer logo assim, o que é que você enxerga de princípios básicos que um bom contrato tem que ter? Seja ele de locação, apesar de locação já ter uma base muito boa vinculada à lei do inquilinato, mas muito também do compra e venda. Quais são aqueles detalhes principais que as partes, tanto vendedor como comprador, precisam se atentar? Né? Perfeito. Antes de mais nada, só complementando um pouquinho, eu quero, rapaz, parabenizar aí pelo projeto, que é um projeto assim sensacional, de agregar realmente todo esse ecossistema, e eu não tenho dúvida que vai ser um grande sucesso, amigo, que a gente está trazendo aí muita coisa legal para o povo. Então, vamos lá. Contrato. Contrato nada mais é do que a vontade das partes, né, expressada ali no papel, de forma escrita, né? Sabemos que existem limites, né, muitas vezes para os contratos, né? A legislação traz uma série, dependendo da modalidade daquele contrato, uma série de limitações para que a coisa não fique realmente, né, chamadas, por exemplo, as cláusulas leoninas, né, arbitrárias. Então, tudo muito com base no bom senso, né, na razoabilidade. Então, quando a gente traz contratos de locação, contratos de compra e venda, a gente tem uma premissa, logicamente, que é o querer das partes de forma equilibrada, certo? De forma bem escrita, de forma clara, de forma expressa, né? Sem dupla interpretação, né? Então, assim, o cuidado já nasce daí. E lá, logicamente, né, a gente tentar enxergar na prática tudo que gira em torno daquele negócio, daquela relação jurídica, para que não haja nenhum problema posterior. Porque o instrumento contratual é a nossa base, é o único elemento que a gente tem ali para poder dirimir qualquer questão. Então, a partir do momento em que a gente está atento a todas as nuances, não só valor da negociação, as garantias, né, a multa contratual, hipótese de rescisão, que isso é muito delicado, na hora que há uma rescisão de extrato e tal, pô, e aí, como é que vai fazer? Vai cobrar multa? Não vai? Enfim. Cláusula de arrependimento. Pois é, então existem várias questões que o profissional ali que vai se debruçar, que vai se colocar à disposição para elaborar aquele documento, tem que estar atento. E, logicamente, dialogando com ambas as partes, para que reproduza a vontade naquele instrumento e fique ali bem completo, né? Eu costumo dizer que não existe um contrato simples, vamos fazer um contratinho aqui e tal. Não existe. Você pode ser, sim, redundante até que seja, né? Mas que coloque absolutamente tudo. Tem de se cercar de tudo que é possível acontecer exatamente numa relação dessa. Exatamente, né? De tudo. Então, assim, por exemplo, né, a gente traz para um cenário de locação. Nós temos uma legislação própria de locações, né? A lei do inquilinato que traz diversas nuances, das diversas modalidades de contrato, né, de locações residencial, comercial, né, por temporada. Então, a legislação já diz, né, o que tem que ser seguido. Sim. Pronto. Já tem uma diretriz. É mais simples na questão de ter um conhecimento prévio. Exatamente, né? Entendeu? Até mesmo na hipótese de não existir alguma previsão naquele contrato, não constou no contrato tal coisa. A legislação está ali para poder dar uma direção. Sim. Certo? Então, o contrato de locação, eu costumo dizer, né, para os clientes, para as pessoas, que é um contrato que
tem muita pegadinha. Até de você produzir um erro para você mesmo, seja o locador, o proprietário ali, vou fazer o contrato. Às vezes o cara faz o contrato e tá dando tiro no pé. Ele mesmo tá se incriminando no sentido da palavra de que ele tá dando direito ao que não deveria nem ter. Exatamente, né? Não tá se cercando dos cuidados, né? Não tá se respaldando. A gente não tá dizendo aqui que o contrato deve puxar para um lado e para o outro. Não, né? ele tem que ser equilibrado. Tem que ser equilibrado. E justo. E justo. Tudo, né? E, claro, se houver uma coisa assim mais para um lado ou para o outro, as partes concordarem, tá tudo certo. Lembrando, o contrato é a vontade das partes que tá ali. Então, assim, existem condições abusivas também, assim, que contrariam a legislação, que de fato ali, numa eventual discussão, numa eventual, né, tal, vai ser entendido como ou nulo, né, ou abusivo, ou arbitrário. Então, o contrato de locação é um contrato, uma modalidade muito delicada, né, na prática. Então, seja o corretor, seja o advogado, seja até as próprias partes, né, elas têm que ter o máximo de cuidado possível, né? Para que faça um instrumento coeso, um instrumento completo, um instrumento que não dê margem, pensar na prática, pronto. A gente vai, qual é o... Chega lá, completou 1 ano de locação, vamos reajustar, não botou o índice de reajuste aqui, tá? Pô, e aí fica... Vai fazer como? Aí já começa ali a briga. Tem uma discussão. A discussão. Que não precisaria ter. Exatamente. Né? Se já tivesse sido antes inserido. Né? Outra coisa importantíssima na locação, as benfeitorias, né? Sim. Porque existe aquela coisa, né? Quando rescinde o contrato, você tem que me devolver o imóvel do jeito que pegou e tal. Do jeito que pegou é como, né? Qual a caracterização do jeito que pegou? Pois é, eu falo sempre para os clientes, rapaz, faça o termo excelente checklist da vistoria. Né? Da entrega das chaves, tô lhe entregando o imóvel assim. Até para quem recebeu o imóvel, tá ali uma mesa quebrada, alguma coisa assim, você tem um histórico, né, para se guiar, né? Exatamente. Então assim, devidamente fotografado, filmado, para tudo, poder foto, servir inclusive de parâmetro, exatamente. Né? Uma coisa, por exemplo, já te interrompendo um pouquinho, mas dentro do assunto e que é muito importante é a atenção para as garantias, né? A gente sabe que a lei do inquilinato sugere 3 tipos de garantias e que não podem, uma delas, ser acumulada com outra. Exato. Mas acontece muito do cara pedir 2 garantias, mesmo sem intenção. Eu já vi casos do próprio locatário sugerir isso pro locador. Eu te pago antecipado, mas tem aqui o fiador também. Exatamente, exato. Pois é. As pessoas, às vezes, o proprietário, e com razão, ele tá preocupado ali. É o bem dele, né? É o bem dele, né? De ter uma garantia ali, mas, né, às vezes coloca isso de uma forma que não pode. Então, a legislação, né, a lei veda que você coloque 2 tipos de garantia, por exemplo, vou botar aqui fiador e calção. Não pode. Não pode. Né? Então, é importante estar atento. Ou um ou outro, né? É importante estar atento. Então, por isso que é importante, se possível for, ter uma assessoria jurídica especializada, né, para poder ali assessorar. O corretor, muitos corretores, às vezes, rapaz, não tá até seguro de fazer aquele contrato. Um contrato mais complexo, por exemplo, uma locação de imóvel comercial, né, grande, uma locação, né, que vai ter grandes intervenções. Exatamente. Como colocar isso no contrato? O que a legislação traz que tem que ser obedecido? Muitas vezes... O corretor, e existem também, Tássio, por exemplo, a questão de renovação é de uns grandes problemas, né? Exatamente. Porque, na verdade, a lei diz que no residencial se deve fazer com 30 meses, protege as 2 partes nesse sentido, que pode ser renovado por mais 30. No comercial se sugere 5 anos, 60 meses, também com a renovação possível dos mesmos prazos, mas, por exemplo, já aconteceu casos do proprietário não querer, o locador, né, não querer fazer um contrato de 60 meses para o comercial, por causa da questão do fundo de comércio. Exato. Né? Que é um tema... É uma polêmica. Extenso. Exatamente. Né? Mas como a gente gosta de corte, vamos falar de um tema polêmico, né, Paulo? A gente gosta de corte, né, Paulo? Então tem que falar um tema polêmico para poder trazer aqui. Fundo de comércio, dentro desse assunto de locação, Tássio. Vamos falar do equilíbrio entre as partes. O empresário que alugou aquele imóvel, ele vai fazer diversas benfeitorias, claro, sempre com aprovação do locador, mas precisa fazer diversas, até porque vai adaptar aquele imóvel
para o seu negócio. Perfeito. Que nem sempre é o negócio que estava anteriormente na mesma modalidade. Inclusive nem se deve, né? Às vezes, por causa da questão da responsabilidade, né? Exato. Depois a gente fala sobre isso também. É muito muito assunto. O professor Nilson estava aqui e falou, Dimitri, temos 6 meses aí de podcast para falar sobre esse assunto. Então, os assuntos do direito é por aí, tudo né, muito Tássio? prático, né? Da Tudo prática mesmo, do da dia a dia, prática. né? Exato. Então a gente esbarra muito nisso. Então, por exemplo, como é que você consegue ser justo num contrato de locação onde você cede o direito daquele cara com direito? O fundo de comércio nada mais é do que você fez aquele ponto, né? Vou traduzir aqui no meu entendimento leigo. Você fez o ponto comercial para aquele imóvel que trouxe riqueza. Perfeito. Né? Riqueza de que sentido? Valorizou completamente o imóvel, porque você gerou movimento para aquele imóvel, você gerou visibilidade para aquele imóvel, você gerou atratividade para aquele imóvel, para um outro possível candidato, e o próprio locatário que investiu muito ali recurso, fez aquele ponto e de repente ele quer até vender o negócio dele. Sim. Mas para ele vender o negócio, se ele não tiver o fundo de comércio constituído, ele perde força. Sim. Mas quando você constitui também fundo de comércio, você acaba também um pouco engessando a alocação de terceiro. Isso. Não sei se eu fui muito complexo aí nisso. O que acontece? Existe o chamado direito de renovação do contrato. Sim. Né? Então, o que ocorre? Isso, rapaz, é muita coisa. Isso é importante porque é o seguinte: contrato é a vontade das partes, mais uma vez. Então, se você firma um contrato ali por 10 anos, por 5 anos, por 4 anos, a gente vai encaixar isso no que a legislação ensina. Então, se a legislação ensina que o contrato teve o período de 5 anos ou períodos fatiados que juntos somos 5 anos, Somos 5 anos. É o direito a renovar por igual período, né? Existem alguns requisitos que têm que ser obedecidos para isso, né? Então, assim, existem as possibilidades também em que o locador, né, ele pode reaver o imóvel, se for para uma utilização própria, se for para venda, e aí vai o segredo, né? O cuidado da elaboração de um contrato, porque se o contrato não prevê, por exemplo, que na eventual venda do imóvel, né, o novo proprietário tem que obedecer àquela locação, tem que, né, não pode encerrar aquela relação, o inquilino não está coberto. Até porque você chamou a atenção aí bem em cima do contrato, né? Tanto para venda como para locação, só vale mesmo aquele contrato escriturado, né? Principalmente para venda, né? O contrato de gaveta é uma coisa, o famoso contrato de gaveta é aquele particular que você faz, que é muito importante, precede a escritura, inclusive. Sim. Garante vários direitos, inclusive do corretor, tá ali dentro, Sim. né? Que em geral não vai para a escritura, os direitos do corretor, em geral, né? Em locação, existe aquela principalmente na locação comercial, existe aquela vontade do locatário de que se conste na escritura aquela locação justamente por causa da venda. Exato. Para se obedecer o direito Exatamente. de preferência. Mas você consegue, não escriturando isso, não averbando na escritura, você consegue buscar o seu direito de preferência só com contrato particular? Não, é um dos requisitos, né? Você tem que fazer a averbação à margem da matrícula do imóvel, né? Sim. Existe um detalhe importante aí. O que acontece? Que, mais uma vez, é importante que se preveja isso no contrato, porque terminou a locação. Locação é de, vamos supor, 4 anos, tá certo? Sim. A gente sabe que, durante o período da locação, a legislação de locações traz expressamente que é vedado o locador reaver o imóvel. Tem que obedecer ali e tal. Né? A posse é do inquilino, do locatário. É do locatário. Agora, se o contrato termina o prazo e as partes não renovaram o contrato por qualquer outro período, o contrato passa, né, a vigorar por prazo indeterminado. Sim. Nessa modalidade em que o contrato, né, passa a ser... Ou se o contrato desde a origem não teve prazo, né? Sempre vigorou ali por prazo indeterminado. Dá, sim, o direito ao locador, né, de notificar o inquilino, né, sobre a descontinuidade do contrato, e tem 30 dias ali, né, para o inquilino
cair fora. Sair do Exatamente, entendeu? Então, é isso que é importante, gente. A legislação tá aí, né? Dando todas as diretrizes, as balizas, e tem que ter realmente toda a cautela. É por isso, né? que a gente fala sempre, Tássio, e aqui falando para o consumidor do mercado, não os atores, né? Desse cuidado dele pegar a peça da minuta. Se ele não tiver realmente um conhecimento mais próximo disso aí, existem consumidores que sabem muito mais do que qualquer profissional de mercado. Sim. São investidores vorazes, já tem, né, patrimoniais aí que fazem do dia a dia dele isso aí. Ou até investidor comum mesmo, pessoa física que tem como grande gerador de riqueza o imóvel. Eles conhecem muito, né, da prática, Sim. todos esses percalços. Exato. Mas aquele consumidor inicial, né, que tem a vontade de se desfazer do seu imóvel porque está mudando para um outro imóvel, aquele que está querendo como investir no imóvel para alocação, ele precisa muito prestar atenção na minuta que recebe, né? E com isso buscar de preferência uma boa assessoria jurídica, porque depois que entregou a chave, aí um abraço. O problema é grande. Não podemos esquecer da nossa chamada due diligence, né? Sim, sim. Porque não só um contrato bem elaborado, por exemplo, numa compra e venda. Sim. Na venda do imóvel, né, a gente sabe que o comprador, ele tá num eventual risco, né, de que tem que se cercar, pô. Aquele vendedor, ele tá apto a vender? Ih, rapaz. Né? Aquele imóvel, ele é possível ser vendido, né? Ele tá gravado, né? Ele tá com alguma penhora, alguma indisponibilidade, alguma coisa. Então, a assessoria é importante nesse sentido também, né? Sim. De ter um levantamento prévio para saber se aquela negociação pode andar. Então, o que eu costumo até dizer para os nossos colegas, né? E fazer com os clientes. A pessoa quer comprar o imóvel, eu já faço o levantamento de todas as certidões, né, do vendedor, dos vendedores, do imóvel, para saber se aquele imóvel pode ser vendido e se aquela pessoa pode vender. E existe agora, né, o sancionamento da lei, de que já se trata de boa-fé, a partir do momento que o comprador solicita a matrícula de inteiro teor e ônus e não tem nenhuma averbação, diferente de, por exemplo, uma alienação, Exato. ele já está no direito de comprar com boa-fé. Porém, nós que labutamos no mercado, como é que se diz? Esse alerta que você está fazendo, eu faço sempre também. Não é por isso que eu isento de tirar todas as documentações, porque é aí que tem as pegadinhas, né, cara? Pois é, cara. Rapaz, 15 minutos, 20 minutos, as certidões todas online. Rapidinho você tira. Eu faço isso na captação do imóvel. Quando eu faço a captação do imóvel, conheço ali o proprietário e tal, eu já faço. Eu não deixo nem... Rapaz, eu passo muito isso para os colegas. Não deixa para fazer no momento em que você vai fazer o contrato já. Exatamente. Que o pessoal já visitou o imóvel, você já manifestou uma expectativa em todos, né? Pela venda, até o próprio corretor tá ali, fechar uma venda e tal. Mas chega na hora H... Vai levantar as certidões, o imóvel está com impedimento, o vendedor está com débito trabalhista, débito fiscal, e aí pronto. E tem débitos que às vezes o vendedor nem está sabendo, cara. Nem sabe. Ele atrasou, por acaso, um INSS até da secretária do lar que ele tem. De repente, um imposto de renda que ele pagou parcelado, esqueceu de pagar uma parte. E PTU é parcelado no ano. Aí o cara pagou 3 meses, não botou em débito automático, esqueceu. E aí foi. Quando você vai tirar a certidão, no dia da venda, você frustra, porque a gente conversa sempre que a venda de um imóvel, ela tem uma racionalidade, mas ela é muito emocional. Muito, né? Muito. Então você levou o cliente para o imóvel, surgiu aquele gosto pelo imóvel, aquela paixão pelo imóvel novo. É aqui que eu vou morar. O vendedor agora que eu vou vender. O vendedor agora eu vou vender. Já vou dar entrada logo no que eu quero comprar. O próprio corretor é agora que eu vou ganhar a comissão. Agora eu vou ganhar minha comissão. E de repente é surpreendido, pois né? Pois é, rapaz. Por isso aí. E aí você bota uma pedra dessa, e aí agora vai dar tempo de resolver. É um banho de água fria. Né? O comprador vai falar, rapaz,
Eu prefiro um imóvel melhor. E tal, e tal. Aí, meu irmão, aí lascou. Já foi Exatamente. o negócio, São né? os cuidados que a gente tem que ter. Né? Perfeito, Então, cara. E assim, é isso que a gente sempre conversa, né? O corretor de imóveis, por isso que, chamando aqui para o nosso projeto, o BN Imóveis, ele só pode anunciar quem tem Cresce Legal. ativo. bacana. Tá? Não vai ser permitido anúncios de terceiros que não são do Cresce. Por quê? Não são vinculados ao Conselho de Classe. Por quê? Justamente para proteger o consumidor. Hoje existem milhões de anúncios em outros sites e no mercado de uma forma geral, atraindo o consumidor para um preço irreal. Aliás, isso aí não é só imóveis, né? Qualquer coisa que você veja na internet com um preço muito distante do que ele deveria ser, e o consumidor tem noção disso, Exato. Ele não vai comprar um BMW com preço de Uno. Então, se o BMW está com preço de Uno, tem alguma coisa no ar. É preciso entender. É até possível ter esse preço, mas você tem que entender por que tem esse preço. Imagine imóvel que é o maior, na maioria das vezes, é o maior investimento da vida desse consumidor. Exatamente. Né? E ele repara num imóvel que deveria estar na casa dos milhões e está na casa das centenas. E ele acha que isso pode ser verdade. Exato. Né? Então, na verdade, é o canto da sereia. E às vezes você está com o preço certo, está com tudo organizado, mas não é feito por um profissional devidamente credenciado. Por que tem que ser credenciado? Porque ele sabe do risco que a profissão dele exige. Né? A profissão de corretor de imóveis tem o poder de polícia porque ela impacta diretamente na sociedade. Perfeito. Né? Uma incorporação mal realizada, ela traz malefícios muito grandes. Nossa, né? Quantas famílias, né, compram imóveis que não saem da planta? Exatamente. Né? Exatamente. E não sai por diversos fatores. Exato. Né? Então, o profissional que está vendendo aquele imóvel na planta, o corretor, ele é corresponsável por isso. Perfeito. E aí, Tássio, eu acho que a gente pode já pular para um outro assunto que está meio que ligado no que a gente acabou de falar aqui, bem rapidamente, sobre a questão da responsabilidade do corretor de um imóvel, por exemplo, na planta. Sim. E aí se fala do vínculo, né, imobiliário-corretor. E nós tivemos aí, nos últimos anos, um aumento muito grande de colegas, e colegas, inclusive, constituindo imobiliárias. Sim. Né? 2 colegas, 3 colegas se juntam, novos, fizeram o curso de TTI ou gestão imobiliária em graduação e resolveram criar uma empresa no lugar de só ser um corretor autônomo. Mas daí começaram a contratar corretores de imóveis. Sim. E aí cai até onde se cria o vínculo empregatício naquela relação, ou até onde é um contrato realmente de parceria. Sim. Né? É um tema que eu acho que vale a pena a gente conversar aqui, Com certeza. porque você que labuta no direito, não é só na imobiliária e corretor que tem esse problema de vínculo. Problema não. Essa necessidade de que a relação seja bem estabelecida, né? Mas fala um pouquinho aí, porque como a imobiliária geralmente está dentro do lançamento das incorporadoras e tem essa corresponsabilidade, como é que isso chega até o corretor se ele não estiver atento a isso? Né? Eu vou tomar as vezes aqui do meu sócio, Rafael Pia, nosso mestre aí do direito trabalhista, né? Mas, Rafael, vou falar aqui, mas acredito que... Tá chancelado, né, Rafael? Tá chancelado. Tô com a procuração aqui, mas tá tudo certo. Cara, vamos lá. O que acontece? Na Justiça do Trabalho, nós temos um princípio base, assim, que é o princípio da primazia da realidade. O que significa isso? Vale o que aconteceu, qual é a realidade daquela relação. Não adianta você ter um contrato ali, né? Aí vamos lá, a gente traz, por exemplo, aí da imobiliária com o corretor. Ou qualquer empresa com um funcionário, prestador de serviço. Uma loja, né? Uma loja de roupas com um Exato. vendedor, né? A essência é a mesma. Então vamos lá. A partir do momento em que nós temos, né, uma relação
que preenche os requisitos, né? Que são alguns, por exemplo, subordinação, onerosidade, né? A pontualidade, a pessoalidade, né? Então, assim, só pode ser aquela pessoa para executar aquele serviço. Sim. Tô pagando, tem a carga horária ali e tal, bate ponto, enfim. Né? Tem a Existe um chefe para... Isso, né? tem a subordinação. Então, alguém, né? Preencheu esses requisitos, cara, a gente cai numa relação, sim, de trabalho, de vínculo trabalhista. E não tem como fugir. Você pode ter um contrato ali, tem um contrato aqui de prestador de serviço, tem um contrato aqui, seja lá de qual natureza for. O que importa é a primazia da realidade, ou seja, o que aconteceu na realidade, na prática, né? Ele ficava exclusivamente dedicado a esse vínculo. Exatamente, né? exatamente. Ou ele tinha atividades paralelas e também esse vínculo. Isso, exato. Então, assim, o que a gente sempre recomenda, né, para aqueles clientes, empresas, né, e imobiliária no caso, é tentar estabelecer a relação, a rotina daquele prestador de serviço, funcionário, enfim, sim, né? De forma que, das duas, uma. Ou ele vai sim figurar como um funcionário, né? E se encaixar nesses requisitos. E aí vai ter que assinar a carteira ali, vai entrar num consenso com ele, vai dialogar com ele para ver, né, qual é a formatação que se pode colocar para que não gere um risco para a empresa. Sim, certo? Sim. De um eventual. E que o corretor também saiba dos seus direitos e deveres. Exatamente, né? exatamente. Para equilibrar isso bem. Exatamente. Porque às vezes também, ele não sabendo, ele pode entender que tem mais direito que deve. Exato, entendeu? A pessoa ali tá se sentindo... Bom, uma coisa fez a entrevista ali do emprego, você vai trabalhar aqui na imobiliária, vai ser assim, assim, assado. Chega lá na hora H, não é. Aí o cara tá, né, virando noite, tá fazendo isso, acontecendo, fugindo do acordado, enveredando sim para uma relação de emprego, e aí o cara vai se ver ali, o funcionário, o corretor no caso, né, numa situação, né, que, pô, eu acho que vulnerável, vulnerável, né? Eu acho que eu tenho mais direito a mais coisas aqui do que me foi colocado, enfim. Então, muito cuidado, porque se não for a relação do emprego, pronto, a gente pode sim colocar, né, devidamente formalizado, sempre contrato, escrito, né, expondo ali quais são as condições daquela relação, da rotina, né, do funcionário. Você pode ter um regimento interno, né, as regras ali da imobiliária que tem que ser obedecidas e tal e tal. E aí você respaldar, né, a empresa, né, e também o próprio contratado, né, ficar ali limitado se eventualmente, né, propor alguma ação, enfim, né, a empresa, aqui não cabe. Não cabe. Ou seja, então, é uma relação que merece muito cuidado. Muito cuidado. Muita atenção. Ela tem que ser estimulada, mas ela tem que ser bem orientada, né? Bem orientada. Aí entra mais uma vez a assessoria jurídica, né, especializada para colocar para aquela empresa, para aquela imobiliária, por exemplo, né? Como é que vai ser a rotina desse corretor aqui? Ele vai fazer assim, 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 assim. Ali está configurado um vínculo empregatício. Né? E aí vai de você ajustar com ele, pôr um contrato, assinar uma carteira, enfim, né? Claro. Ou não. E aí, né, ver como é que a coisa cada no seu cada um, né? Exatamente. Cada atividade na sua... Exatamente. Mas, mais uma vez, o que vale é o que vai acontecer na realidade. É chamada primazia da realidade, porque na justiça, perante um juiz e tal, você pode apresentar o contrato que for, o documento que for, ele vai chegar e vai falar, tá, como era na realidade? O que realmente estava acontecendo? Entendeu? A testemunha vai vir como era, e aí vai as provas, né? Aí tem gente que as conversas de WhatsApp e tal, as provas todas que vão, né, direcionar ali pro julgador, né, o que era, na verdade, aquela relação, entendeu? Então, é mais ou menos por aí. Perfeito. O que a gente está falando aqui, dos cuidados que cada um tem que ter, né? Exatamente. Sempre tem que entender. Na verdade, não é nem cuidado, é saber, de fato, o que cada atividade vai estar sendo feita. Exato. Se você está vendendo seu imóvel, você tem que saber o que você precisa para vender seu imóvel. São reflexos jurídicos, né? Então, assim, nada mais do que
né, um empresário que tem uma boa bagagem, né, de experiência mesmo, do passado de jurídico, né, de funcionários, de eventuais demandas que já sofreu e tal, e ele aprendeu com aquilo. Sim. Mas, claro, nada substitui uma assessoria jurídica, pô, para poder dar aquela direção e a pessoa, né, o empresário ali ficar... Salvaguardar, né? Todo mundo saber... Porque... Ninguém está fazendo uma relação dessa de negócios pensando no pior. Exatamente. Então, para que não se precisa pensar no pior, faça um negócio bem estruturado, com muita tranquilidade. Exatamente. Porque aí o resto é só correr atrás do que é a essência, que é a venda dos negócios. Existe ainda uma questão, Dimitri, que aquela questão, na base da confiança, né? Não, rapaz, aqui é meu amigo, aqui é meu tal. Rapaz, não vá por aí. Né? Então, é sempre fundamental instrumentalizar aquela relação. E isso mostra a organização. Exatamente. Né? Você tem uma relação de trabalho onde as regras são claras, tem diretrizes, tem tudo, facilita tudo. Perfeito. Né? Você não vai ficar se atendo a isso, você vai se ater ao core business do negócio, perfeito, que é compra e venda, alocação de imóveis. É isso aí. Agora... Tássio, uma coisa que a gente no dia a dia, eu mesmo consulto você sempre, né? A gente vem numa batalha aí muito grande, aqui em Salvador principalmente, não é só Salvador não, tem alguns lugares no Brasil que ainda persistem nisso, no erro de taxar o imposto de transferência intervivos, ou ITBI, como é chamado aqui no Nordeste, principalmente, ITIV, no Sul e Sudeste, ITBI. Transmissão de bens imóveis, né? Exato. Taxar, as prefeituras taxam pelo maior valor. Isso. Seja ele o valor venal ou o valor de negócio. Perfeito. Sendo que nas cidades, em algumas capitais, e essa distorção do valor venal, que na verdade é base de cálculo para o IPTU, passou a ser praticamente a regra para taxar o ITIV e ITBI, porque a diferença é descomunal para o valor de negócio. Ou seja, tirou completamente a legitimação da boa-fé na relação. Perfeito. Né? Eu chego para você e falo, quero vender meu imóvel por X reais. Você quer comprar por X reais. Nós não vamos pagar o imposto por isso, e sim pelo que a prefeitura arbitra sobre esse imóvel, que muitas vezes está muito longe do valor de mercado. Já temos aí sancionada a lei, né, que agora é o valor do negócio. Seja ele acima ou não do valor venal, o valor venal não pode mais ser destinado para taxação desse tipo de imposto. Porém, não é isso que acontece na prática. A gente continua gerando o boleto do ITBI, do ITIV, aqui em Salvador principalmente, pelo valor do negócio, do valor maior. E aí, como é que você, que é um dos grandes batalhadores disso, está conseguindo com muito êxito as liminares para poder ser justo na relação? Como é que você prepara seu cliente para isso? E qual é a frente de batalha que você está fazendo aí? Tem ligação direta, amigo, com o que a gente estava falando antes, dos cuidados prévios. Sim. Porque quando nós corretores, né, a gente faz a captação daquele imóvel, se tornou um outro elemento de preocupação a ser observado, que é o tal do valor venal. Uhum. Rapaz, você está ali com um apartamento que está sendo negócio, mais um contrato, vontade entre as partes. Isso. Comprador quer comprar, o vendedor quer vender por um valor, o comprador topou, beleza, mas não. É a prefeitura que vai dizer quanto é que vale seu imóvel e o imposto que você vai pagar. Então, veja, se tornou mais um elemento porque se você consulta rápida, em 10 segundos você consegue jogar ali no site da prefeitura, na Cefaz, o valor venal. Claro. Então, se você vê que o valor venal está completamente distoante do valor da transação, para maior no caso, né, é um alerta. Porque você sabe que o imposto e os DAGEs, né, as custas cartorárias, né, elas vão acompanhar o maior valor. E se o valor venal tiver, um exemplo, o dobro, mais do que o dobro, né, vai onerar o comprador.
Exatamente. A gente sabe que o comprador é quem paga essa custa. E isso vai impactar, sim, né, na negociação. Pode completamente inviabilizar. Porque simplesmente dobrar o valor do imposto. Exatamente. O comprador não estava pensando nisso. Exato. Ele pensou no valor do negócio, ele sabe que ele vai pagar 3% de TIV aqui em Salvador, mais uns 1,5% a 2% de taxas cartoriais, beleza, ele já fez essa conta. Exato. Mas ele não imaginava que esse valor seria o dobro. Né? Então aí o colega vai, visita, faz tudo. Vai, visita, faz o contrato, assina o contrato, o comprador paga o sinal na hora de fazer a escritura. Vamos olhar aqui, o valor tá e tal. E aí o pessoal vai pagar 15, 20, 30 mil reais a mais de imposto. Por baixo, a depender do imóvel. A depender do imóvel, né? Então, o que acontece? Existe o tema, né? O tema 1113, né? Que é o tema que a gente chama, né? Que foi o entendimento firmado pelo STJ, né? Pelas Cortes Superiores de Justiça aqui do Brasil, que finalmente, né, entende-se que a base de cálculo para o imposto tem que ser o valor da transação, do negócio. Não é a prefeitura que vai dizer quanto é que vale seu imóvel e calcular o imposto sobre isso. Né? Então, assim, é um precedente de poucos anos, né, para cá, que passou a valer, e aí a regra que tem sido aplicado, né? E aí a justiça, ela atua dessa forma, né? Dando guarida a quem recorre ao judiciário através de uma liminar, um pedido liminar, para que ordene a prefeitura, né, a emitir aquele imposto com base no valor da transação, e não com base no valor venal. Como é que você tem hoje de estimativa de prazo, né? A gente não pode dar prazo na justiça. Mas o que está acontecendo na prática, desde quando você faz uma boa elaboração dessa peça de defesa, né? Sim. É peça de defesa. É o inicial, né? A petição inicial. A petição inicial. E que você está enfrentando aí, qual o prazo mais ou menos que o corretor tem que prescrever, entender que vai lá botar isso aí. O que eu costumo dizer pro pessoal se antecipe. Fechou o contrato, elabore, né, faça uma programação de pagamentos, né, de escritura, etc., considerando um prazo hábil para uma ação dessa. Né? Aí vai lá, hoje estima-se, a gente tem tido, graças a Deus, aí um retorno rápido, porque já é um entendimento pacificado, né, e aí a justiça vai lá e dá nada, dependendo do juiz. Às vezes depende, o magistrado, na vara que caiu, o magistrado tá de férias e tal, isso pode gerar um atrasozinho. Sim. Então eu não costumo dar prazo, né? Claro. Mas a coisa tende a ser rápida. Talvez aí uma semana a gente até consegue, né? A gente tem conseguido. Né? Pode ser mais, logicamente, né? Mas é sempre é importante que isso esteja combinado entre as partes. Certo. Né? Para que isso não atrapalhe o fluxo, né, financeiro, por exemplo, o pagamento, os prazos para a escritura, né? E toda a programação do contrato esteja de acordo com isso. Porque, veja, a gente sabe que quando vai fazer escritura, né, é o momento que tem que pagar o ITIV. Isso. Né? Então, faz o contrato, pronto. É o documento que vai precisar para a ação, né? E aí você já faz logo a ação ao tempo em que está levantando a documentação, está entregando para o cartório, né, para minutar a escritura. Há a possibilidade do proprietário fazer isso antes de... Ele quer anunciar o imóvel dele. Sim. E aí ele chama Tássio para ser o corretor dele. Aí você faz essa due diligence e entende ali, já percebeu ali que há um problema da distorção do valor que você combinou, que você fez a avaliação do imóvel dele e combinou a anunciar versus o valor venal, que a gente está enfrentando isso. O proprietário pode recorrer, porque quem recorre hoje é o comprador. Né? Isso, exato. Mas o proprietário pode ter essa ação proativa? Não, porque, veja, o imposto, ele... É só sobre a transferência. É, sobre a transferência. Mas ele não infere... Mas aí, ok. Aí no caso do proprietário é uma questão mais de IPTU. De IPTU, da base do IPTU. Exatamente. Pronto. Que se ele conquistar isso, ele basicamente também vai conseguir reduzir o valor venal. Exato. Como são naturezas diferentes, porque sim, veja... são ações diferentes. Vai reduzir. Mas pode ajudar. Pode ajudar. Sim. Né? Mas como a questão do ITV já é pacificado e independe de qualquer outra circunstância... É mais simples, né, que se faça nesse formato. Exato. Certo. Já é direto e basta realmente ter a liminar.
Sai, o juiz ordena, aí a procuradoria ordena, do município ordena a Cefaz para que emita. Porque assim, a gente sabe que é sistêmico. Isso. Quando você coloca ali para emitir a guia do ITIV, Vai sair automático. Automaticamente com base no valor venal. É. Se não tiver a ordem liminar, a ordem judicial, para que Cefaz emita da forma que eu estou ordenando, né, no valor da transação, com base no valor da transação. Sim. Aí a Cefaz vai lá, emite, junta no processo, e aí você tem acesso e entrega para a parte pagar. Porque, pegando essa segunda coisa aí que eu acabei de falar, meio que rápido, mas que pode ajudar, essas batalhas que tiveram há mais tempo no IPTU, mas a gente sabe que cada caso é um caso. Mas imaginemos que a gente tem essa questão aí. O valor venal tá informado lá que é o dobro do valor que você está trabalhando o anúncio daquele imóvel. Então, o proprietário está pagando o IPTU em cima desse valor venal. Sim, sim. Que também é um impeditivo de venda importante. Sim. Se você tiver um IPTU muitas alto, vezes, exatamente, né? E aquele imóvel não condiz com aquele IPTU, a gente sabe os imóveis mais recentes, os imóveis que têm um poder, um padrão mais elevado de construção, de infraestrutura, em bairros que realmente já estão também com imóveis nessa natureza, já sabe que naturalmente o valor venal e o IPTU serão maiores. Sim. É até plausível. Sim. Mas você tem também revisões aí que tiver de IPTU de imóveis bem antigos, sim, sim, né, que não tem nem infraestrutura de direito no prédio. E por isso o IPTU subiu muito através desse valor venal. Ele consegue, como é que você vai... Cada caso é um caso, mas como é que seria isso? IPTU é uma questão política. Sim. Porque a política, através dos legisladores municipais, né, a Câmara de Vereadores e tal, é que vai direcionar a legislação para calcular, para ter aquela base de cálculo dos impostos, de modo geral, enfim, e dentre eles o IPTU. Certo. Se a gente coloca no site da Cefaz e vê a equação de cálculo do IPTU, só para matemático, entendeu? Então, é um negócio complexo. E, claro, quando você abre precedente, você imagine, um morador de um prédio de tantos, não sei quantas, 100 moradores outros, né, ele conseguiu reduzir o IPTU. Imagine o impacto que isso causa, né, se todo mundo fizer. Então, eu não estou dizendo que, lógico... Não deva ser feito. Não deva ser cada feito. Caso é um caso. Mas cada caso é um caso e a gente sabe que essas correções, esses reajustes de impostos, eles têm que seguir, né, normas legais, legislação, bom senso, índices de correção, né, monetários e que direcione para um reajuste razoável. Isso. Agora, a partir do momento que a gente tem um aumento muito expressivo, que chame a atenção, que realmente inviabilize ali aquele proprietário de continuar pagando e tal, né, que traga uma disparidade grande, aí sim a gente traz para o debate, né, e aí judicializa-se, né, com todo embasamento, com a demonstração de que aquele valor realmente não está de acordo com índice de correção monetária, né, e tal. E aí vamos ver o que a justiça decide. Mais uma vez, cada caso é um caso. Claro. Mas sim, existem aqueles casos mais, né, relevantes, de uma diferença muito expressiva, que vale a pena essa discussão, pena, exatamente. Né? Exatamente. Então... Mas, meu amigo, a gente combinou de fazer um bate-papo. Como estamos aí, Paulo? 50 minutos. Então, passa assim, rápido, rapaz. Muito rápido. Passa rápido. A conversa assuntos boa. Bons, importantes. Exatamente. São assim mesmo. Mas eu queria que você desse um recado bom aí. Não é um recado final, mas um recado importante. Que a gente já conversou bastante aqui, mas que você fizesse uma síntese. Sim. Do que as partes precisam fazer, né? Exato. E aí, as partes, leia-se, imobiliários e corretores também. Claro. Né? Que são os grandes intermediadores de um contrato imobiliário. Exato. Seja de venda, locação, né? O que é que você daria assim de pulo do gato? Eu costumo dizer o seguinte, que a gente sabe aquele velho ditado, né? A pressa é inimiga da perfeição. Então, assim,
É uma dinâmica nossa, Dimitri, da corretagem de muita adrenalina, né? Porque você tem ali emoções das mais diversas. Do comprador que tá ali querendo comprar aquele apartamento, que é para a família, que é o sonho. Do vendedor que tá precisando vender. Do corretor que tá ali naquela intermediação, que, pô, é o ganha-pão dele, tá precisando e tal. Então, assim, é adrenalina de tudo que é lado, né? Então, veja, só que a gente não pode sobrepor, né, isso a racionalidade que se deve atribuir ao procedimento. Sim. A formalização daquele negócio. Entendeu? Então, a gente não deve deixar... Né, eu canso de ver aí o corretor fazendo contrato nas coxas para poder agilizar logo o processo e tal. Por pressão, né? Até do vendedor, do comprador. Por pressão. Ou o vendedor chega lá, faz um modelo qualquer para poder e tal, e aí não se cerca dos cuidados. Então, mais uma vez... É importante, gente, a gente ter o zelo pelo negócio, não pensar só em fechar, vou fechar o negócio, porque pode sim gerar um risco posterior, surpresas aparecem, sim. Seja um impedimento do imóvel, você assinou um contrato, vai surgir depois, você não sabia, uma penhora do imóvel, né? Uma pendência do proprietário que pode recair sobre o imóvel, você tem que recorrer para a justiça. Então, a pressa é inimiga e a falta de zelo, a falta de informação. Internet está aí, você pode buscar, né? Hoje você vê claramente artigos, né? Tem sites aí de artigos jurídicos, né? Que direcionam a estudar. Sim. A gente, para fazer tirar um Cresce, a gente passa por um curso. A gente estuda para isso. Inclusive tem a matéria de direito imobiliário. Então, veja, a internet está aí para nos servir. Então você tem conteúdos, você consegue se nutrir de informações, né, para que lhe dê segurança, lhe dê conhecimento para você operar, né, na sua profissão como corretor, por exemplo, né, de forma tranquila, porque existem casos em que a responsabilidade inclusive recai sobre o corretor. E aí você se coloca numa posição, né, complicada, porque você destrói a vida de um, de outro, do comprador, do vendedor e a sua. Claro. Porque vai vir bomba de lá. Sim. Então, é o cuidado, gente. Causas, né? São ações e reações. Ações e reações. Então, vá com calma, faça o instrumento, tá com dúvida, procure um advogado, né, um especialista, uma assessoria jurídica. Eu presto assessoria para colegas. Sim, sim. E, pô, eu acho isso maravilhoso, porque é o profissional que ainda, né, sobretudo os que estão começando, né, que não sente seguro ali para fazer um contrato mais complexo, e aí não quer passar vergonha. E mesmo tendo um contrato complexo, até as imobiliárias importantes, todas elas têm, né, esses apoios. Na verdade, cada contrato é um só, é particular. Mas a imobiliária, né? Você tem um arcabouço, um roteiro, mas ele é particular. Exato. Se você não se ater, né? Se o corretor imobiliário não se ativer as atenções específicas daquele contrato, ali que está o problema. Modelo. Exatamente. Por isso que eu queria aproveitar e saber de você o seguinte: o que é que nós, colegas, consumidores, podemos ter de serviço da UMC? A gente falou pouco. Pronto. Falou pouco disso. Além do direito imobiliário, o que é que a UMC labuta também? O que é que ela trabalha também? O nosso escritório, né, Urpia, Marinho e Sintra, né, advocacia, né, somos uma equipe que a gente consegue abranger, né, diversas áreas, seja área empresarial, né, assessoria, né, direito comercial mesmo, direito empresarial, societário, certo. Registro de marca, né, direito intelectual, imobiliário, civil, consumidor, trabalhista, né? Então a gente consegue realmente abranger diversas áreas e principalmente, né, tudo que envolve direito civil, né, a questão do direito imobiliário, porque o direito civil ele se ramifica, né? Ele tem várias vertentes dentro do próprio direito civil. Então a gente consegue prestar essa assessoria, né, e dar essa segurança, né, trazer soluções inteligentes, soluções antenadas com o que está acontecendo, né, de mais atual, de entendimentos jurisprudenciais, de decisões, né, que a gente pode se utilizar. Então, sempre de uma forma muito
parceira mesmo, sabe? A gente, a gente quer que aquele cliente fique ali, qualquer demanda que... eu brinco dizendo assim, rapaz, ó, precisando, né? A gente tá à disposição, mas espero que não precise, né? É igual médico, né? Você tem que saber que você tem que contar com ele. Exatamente, mas espero que não vai precisar em algum momento. Exatamente. Mas, sobretudo, nessa assessoria de direcionamento, eu acho muito bacana. Eu acho necessário porque quando a gente presta essa assessoria, a gente vai construindo a bagagem naquele cliente. Por exemplo, o corretor que, pô, tá ali tendo o acompanhamento jurídico, daqui a um tempo ele vai caminhar com as próprias pernas, porque ele já vai ter aquela bagagem, ele vai saber como é que é. Ele vai ganhando sola de sapato, né? Conhecimento na prática e com a teoria bem estruturada. Exatamente. Então a gente faz esse corpo a corpo aí, e graças a Deus, muitos colegas, né, a gente consegue dar esse suporte. É bem legal, porque a gente cresce junto, né? Nós somos uma classe que, né, a gente tem que caminhar. Nós somos corretor de imóveis, tá entendendo cada dia que passa que somos parceiros, não somos concorrentes, né? Perfeito, exatamente. Então cada um aprende com o outro, vai fazendo negócio, a gente vira sócio, né? Total. Cada negócio daquele ali é uma sociedade. Exatamente. Né? Olha onde eu vim parar, né, rapaz? Tá vendo? Mas só os grandes. Opa. Mas, amigo, onde é que a gente acha o MC? Vamos lá. Instagram. A gente vai, tem um Instagram nosso, né? O MC Advocacias, se eu não me engano é esse. Vai estar aí para o pessoal seguir, acompanhar. A gente traz muito conteúdo, a gente grava muito conteúdo, muitos vídeos, né? De várias casos de companhia aérea, né? De voo, que tem muito no âmbito do direito do consumidor, que é do nosso dia a dia, né? Sim. A gente traz muito conteúdo pelo Caio, né? Caio Marinho, nosso sócio, que é um mestre aí do direito do consumidor. Maravilha. Né? E a gente traz muita coisa legal do direito trabalhista, estamos sempre trazendo conteúdo e, lógico, sempre acessíveis, né? Telefone, e-mail e tal, onde quiser encontrar a gente, deve tomar um café lá no escritório para debater um assunto, né? E precisando de uma... E você está convidado, você já sabia disso, mas você está convidado, Alexandre, ali, nosso grande gestor do nosso editorial e tudo. Tássio vai ser um dos fomentadores nossos aí de informações de mercado do direito, para nos ajudar nas pautas, viu, Alexandre? Grande responsabilidade, mas fico feliz demais e a gente está aqui para um propósito, né? De fato enriquecer, né, o nosso mercado, né, com informações, com parcerias, com gente de qualidade, construir realmente essa rede de relacionamento que eu acho que é necessário, né, para o nosso ramo e todos crescermos juntos. Maravilha, estamos à disposição. Precisando. Estamos aí. Conte com a gente, mas espero que não precise. Amigo, agradecer de novo você Ave aí. Maria. Essa grande oportunidade. E conte com a gente aí, a gente vai ter mais BN Imóveis Cast já e muita novidade por aí. Um abraço a todos. Até a próxima. Valeu, pessoal.